Fala rapaziada, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. E com a última rodada de Campeonato Brasileiro, definição de classificados para Libertadores, Sul-Americana e, claro, os rebaixados para a Série B de 2026. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, como eu disse, chegamos na última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E nós tivemos as definições de tudo que estava sendo disputado pelo melhor campeonato da América do Sul. Então, para começar, a gente fala do jogo que aconteceu ontem à noite, né? O Flamengo e o Mirassol ficaram no 3-3, um grande jogo. O Flamengo foi com um time totalmente reserva, porque os outros jogadores de comissão técnica ali foram já para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental de Clubes, né? Então o Flamengo teve esse tempinho para respirar e teve o jogo antecipado para poder descansar para o jogo aí contra o Cruz Azul pela Copa Intercontinental. É claro, né? Muita gente pode questionar que é injusto, só que o campeonato já estava definido para o Flamengo. O Flamengo já era o campeão e o Mirassol também não mudaria mais de posição. Então esse jogo não interferiria de forma direta na tabela de classificação. Por isso foi permitido. E hoje a gente teve o Botafogo enfrentando o Fortaleza aí. O Botafogo brigando por uma vaga direta na Libertadores pela 5ª posição, né? E o time do Fortaleza lutando contra um rebaixamento. Fortaleza que nos últimos anos fez grandes foi um grande exemplo de gestão e de evolução como instituição de futebol. Porém, não teve jeito. O Fortaleza não conseguiu vencer, o jogo acabou 4-2 para o Fogão. Já já eu passo como ficou o impacto desses resultados na tabela final de classificação. Outro jogo aí que envolvia briga por rebaixamento e luta por Libertadores era Internacional e Bragantino. O Inter, lutando aí contra o rebaixamento, estava na 17ª posição quando a rodada começou, né? E o Bragantino, que estava em nono, lutando para ultrapassar o São Paulo e ir para Libertadores se caso Fluminense e o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, né? E aí o Inter conseguiu fazer o resultado que precisava, venceu por 3-1, mas dependia dos outros resultados. E a gente vai entrar no que tá acontecendo. Até agora tava bom, porque o Fortaleza perdeu, né? E o Vitória venceu o São Paulo no Barradão por 1-0. Jogo bem difícil. O Vitória deu a vida e conseguiu a vitória. Seria já motivo para se salvar da zona da degola com a derrota do Fortaleza, né? O Santos era outro que estava ameaçadinho ali pelo rebaixamento, conseguiu se safar e ainda de quebra garantir vaga para a Copa Sul-Americana. O Santos aí que venceu o Cruzeiro por 3-0. Tivemos no Recife o Sport sendo goleado pelo Grêmio, 4-0 para o Tricolor Gaúcho. Outra goleada foi o Atlético Mineiro que aplicou em cima do time do Vasco da Gama. O Vasco aí termina da pior maneira possível, né? Tivemos o Fluminense vencendo o Bahia, né? Por 2-0 no Maracanã. Vitória importante do Fluminense, que também estava na... o Ceará enfrentou o Palmeiras, né? No Castelão. Ceará que estava lutando também contra o rebaixamento, como seu rival Fortaleza. E acabou perdendo por 3-1. Já já a gente vê como isso impactou na tabela. O Corinthians e o Juventude ficaram no 1-1, num jogo que não valia praticamente nada. E esses foram os jogos da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê como esses jogos interferiram na tabela e como ficou a tabela final. Como a gente sabe já, né? O Flamengo foi o campeão brasileiro, terminou o campeonato com 79 pontos. O Palmeiras ficou na segunda colocação com 76 pontos conquistados. O Cruzeiro fechou em terceiro com 70 e tivemos o Mirassol na 4ª posição com 67 pontos. Esses os times aí nas 4 primeiras posições. O Botafogo, que estava lutando, né, pela Libertadores de forma direta contra o Fluminense, viu a vaga escorrer pelas mãos porque o Fluminense ficou com um ponto à frente. Então o Fluminense ficou com 64 na 5ª colocação e com a vaga direta, e o Botafogo ficou na 6ª posição. Caso o Fluminense vença a Copa do Brasil, o Botafogo vai direto por conta da classificação direta do Fluminense pela Copa do Brasil, né? E abre mais uma vaga lá embaixo, que seria para o São Paulo, porque o 7º colocado foi o Bahia, que vai para a pré-Libertadores, e o São Paulo nesse momento é o primeiro clube na Sul-Americana. Mas o São Paulo espera realmente o resultado da Copa do Brasil. Se o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, abre vaga ali, puxa para cima. O Botafogo vai direto e o São Paulo vai para a vaga da pré-Libertadores. Na 9ª posição a gente tem o Grêmio, né? Na Sul-Americana, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e o Corinthians foi o último. Ficou no limite da classificação para a Copa Sul-Americana. Mas o Corinthians fica ainda atrás do Santos, né? Tá na Sul-Americana da temporada que vem. O Vasco ficou fora, o Vitória ficou fora e o Inter também ficou fora. Porém, eles respiram aliviados, porque ambos, os três, estão salvos
e vão disputar a Série A na temporada que vem. Então, Vasco da Gama, Vitória e Internacional se safaram, porque quem está rebaixado, nós já sabíamos, Juventude e Sport, né? O Juventude fez 35 pontos no campeonato, uma péssima campanha com pouquíssimos resultados positivos, 9 vitórias no campeonato, né? Porém, a campanha do Sport foi pífia, né? Foram 2 vitórias apenas em 38 jogos, rapaziada, com 25 derrotas e 75 gols sofridos. É um escárnio, né? Então o Sport rebaixado com 17 pontos. E aí, na 18ª posição, a gente tem o Fortaleza, o Lion, que cai para a segunda divisão depois de muito tempo, depois de vir escalando, né? Depois de um clube de quase falir, fechar as suas portas e conseguir ir subindo degrau a degrau, cai para a segunda divisão e vai ter que recomeçar. Ficou com 43 pontos, né? Os mesmos 43 pontos do seu arquirrival, o Ceará. Então teremos o clássico entre Ceará e Fortaleza no ano que vem na Série B. Os dois rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional conseguiu salvar por 1 ponto, meus amigos. É isso. Campeonato Brasileiro aí que teve como artilheiro Caio Jorge, que fez 21 gols. O segundo maior artilheiro foi o Arrascaeta, uma temporada muito artilheira com 18, né? O líder em assistências foi o Arrascaeta com 14 assistências. Que temporada do Arrascaeta, né, meus amigos? Realmente tá aí, Campeonato Brasileiro definido. Flamengo campeão, era Fortaleza, Sport, Juventude rebaixados. Muita coisa aconteceu nesse campeonato, né? E agora o foco muda aí pro Flamengo, que vai disputar a Copa Intercontinental. E é óbvio que eu vou trazer tudo possível para vocês, tá bom? Mas é isso aí. O que vocês acharam dessa temporada do Campeonato Brasileiro? Como o seu time ficou? Ficou campeão? Bateu campeão ali? Ficou no meio da tabela como o meu? Foi rebaixado? Deixa nos comentários. Eu quero saber o que aconteceu com o seu time e como você projeta a temporada que vem. Beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!